Olá, meu nome é Vitor. Vamos começar aqui o Policast, o podcast do Colégio Poli Brasil. Temos os nossos convidados hoje, a professora Tainá, a aluna Sara e Luana, são nossos convidados. Eu vou deixar um pouco vocês introduzirem, falarem sobre vocês, e daí a gente volta e fala sobre o que vai ser nosso podcast. Correto? Tainá. Eu sou Tainá, professora aqui do Colégio Poli Brasil. Eu sou Tainá, professora do Colégio Poli Brasil. Sou formada em pedagogia, tenho especialização em neuropsicopedagogia e venho atuando há mais de 20 anos, embora não pareça. Eu sou a aluna Luana, estudante daqui do Colégio Poli Brasil, e a gente veio aqui trazer um pouco da visão dos alunos do assunto que a gente vai conversar hoje. Olá, prazer, eu sou a Sara, também aluna do segundo ano do ensino médio, e como a Luana disse, a gente veio aqui trazer um pouco mais da nossa visão como estudante. Então, vamos começar o nosso podcast em si. Hoje, o assunto do nosso primeiro podcast no colégio aqui vai ser sobre o debate e a nova lei sobre a proibição dos celulares e coisas eletrônicas no nosso ambiente escolar, correto? Celulares, tablets e assim por diante. A gente observou isso, que é um tema que vem sendo muito trabalhado nesse início de ano, porque está muito latente ainda, está muito próximo da gente. E para a gente iniciar esse tema, eu gostaria de falar algumas coisas básicas sobre esse tema. O primeiro parte vai ser que em janeiro deste ano a gente sancionou essa lei, a lei 15.100/25, que proíbe os alunos de usarem celulares e aparelhos eletrônicos portáteis em escolas públicas ou particulares também. Os dispositivos podem ser usados em situações, atenção, de perigo ou necessidade de força maior, correto? Tendo as preocupações dos nossos pais. A lei federal também orienta as escolas a promoverem ações que vão tratar do impacto do uso excessivo desses aparelhos eletrônicos e também sobre a saúde mental, desta falta que faz os celulares para os nossos caros alunos, correto? Então, agora eu queria passar para a nossa convidada, a professora Tainá. Antes de começar, eu esqueci, eu sou professor aqui também, não sei se eu falei isso no início, professor de geografia aqui no colégio. Vamos começar. Primeiramente, eu gostaria que a nossa professora Tainá, a nossa convidada, falasse algumas coisas basilares sobre essa lei e sobre essa tentativa, né, de organizar essa questão do celular, que não é de hoje, que é um problema o celular, mas que agora é a primeira vez que a gente vai tentar resolver essa situação. E aqui é tudo muito novo, a resolução desse problema. É um problema novo ainda, né? Então, dando início à nossa discussão e ao nosso podcast, nossa segunda parte, a gente acabei de falar sobre uma introdução e vou pedir para a nossa especialista falar mais uma vez, dar os nossos pontos, como é que a gente chegou a essa situação e como é que a gente vai resolver esse problema. Tá? Bom, para a nossa geração é um pouco estranho, nossa não, a minha, né? Geração é um pouco estranho falar isso, porque eu sou da época que a gente entrava na internet, né? Hoje a internet já está aí. Então, a partir dos anos 2000, a escola começa a se deparar com esse novo desafio da tecnologia entrando no ambiente escolar. Em 2010, com a acessibilidade, com o acesso maior do celular aos jovens, a gente tem uma tentativa de restringir um pouco o uso disso em sala de aula. A primeira iniciativa é na França, em 2018, quando proíbe o uso em sala de aula. Em 2020, começa um boom de casos de cyberbullying, trazendo um pânico para pais, escolas e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente entra na pandemia. Então, quando a gente pensava em políticas para reduzir o uso de telas, a gente precisou colocar muita tela na vida dos estudantes para poder continuar tendo aula. Tanto que a Sociedade de Pediatria
ela faz uma revisão do tempo de tela entre o ano de 2019 e o ano de 2021. Outros países já fizeram também essa restrição, mas normalmente faz a restrição em sala de aula. A França foi a primeira a restringir na escola. Aqui no Brasil, no ano passado, a gente teve o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro em primeiro lugar, já discutindo e debatendo a proibição da entrada do aparelho em qualquer ambiente, mesmo nos intervalos, e no começo desse ano acaba virando uma lei federal. Pega os alunos um pouco de surpresa, porque não foi um movimento que a gente, aí depois vocês podem falar melhor, não foi um movimento que vocês participaram. Vocês estavam de férias, de repente vocês voltaram e não podia mais, né? E a gente tem também o caso da Austrália, que, para além do uso do celular, no ano passado proibiu que menores de 16 anos tenham redes sociais. Então já é um novo parâmetro de uso de tecnologia. Perfeito? Então vamos dar continuidade, só falando de mais um país, também a Finlândia, foi uma das primeiras a colocar o ensino digital por completo nas escolas e uma das primeiras a tirar em 2020 também, visto que a primeira geração finlandesa tem um resultado nos testes abaixo da geração anterior, né? Um dos motivos é esse excessivo ensino via internet, via digitalização não analógica, né? Então, vamos para o nosso... Primeiro, antes da gente continuar, eu vou falar para vocês um pouco de como que vai ser o nosso podcast. A gente falou uma parte inicial, depois a gente vai para a parte da visão dos educadores, temos 2 educadores aqui. Nós vamos para a visão também do impacto no aprendizado dos alunos. Após isso, a gente vai para o 5º ponto, que é a perspectiva das nossas alunas. A gente precisava colocar os alunos juntos aqui conosco para saber o que eles vêm sentindo. Elas fizeram algumas pesquisas também, né, aqui no colégio, a Luana e a Sara. Depois a gente vai da visão dos pais, uma coisa que a gente não comentou, e ela não comentou, posso comentar? Ela é mãe também de uma aluna aqui do colégio, então ainda mais, ela ser especialista, ela pode contribuir mais ainda conosco nessa visão dos pais. E daí depois a gente vai para o último ponto, que a gente vai encerrar e finalizar o nosso podcast. Então a gente vai seguir esses, então, por volta de 6 pontos. Vocês vão nos acompanhando. Vamos então iniciar o nosso ponto principal, que é a visão dos educadores. Então, eu como educadora me senti bem, não vendo os alunos sempre procurando o celular, né? Não acho que a gente ficou sobrecarregado, continuou ideal, eu acho que não mexeu na nossa sobrecarga, mas eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. A primeira, para a nossa especialista. Então, quais são os motivos que os educadores citam para a proibição dos celulares? É isso que eu queria que a gente conduzisse essa parte nessa pergunta. Então, vamos lá. A gente tinha já uma lei estadual que previa não utilização em sala de aula. Mas a gente sabe também que os estudantes sempre dão um jeitinho, né, de usar. E aí uma coisa que eu coloco é que a gente também tem que ter um pouquinho de empatia, né? Se eu, como profissional, de escola ou não, fosse também proibida de mexer no meu celular durante todo o meu período de trabalho, eu também ficaria incomodada. Então, o intervalo era aquele momento que agora eu posso. E o que a gente foi percebendo, e esses estudos embasaram a lei, né, que proíbe o uso do celular, é que o intervalo também deve ser um espaço de socialização, um espaço de integração, aumentando ainda mais o vício em telas. E esse vício em telas foi estudado por neurocientistas, mas principalmente pelas empresas, pelas big techs, né, que a gente conhece. Eles fizeram uso desses estudos para aprimorar os seus programas, seus aplicativos, seus algoritmos. Hoje a gente vive a era da economia da atenção. Então, eles querem que você esteja atento, prestando atenção, consumindo e engajando o tempo todo, dependendo da forma. E a gente tem um ciclo natural de atenção e concentração que dura cerca de 20 a 40 minutos. E essas empresas, mesmo que você desligue a notificação, o seu celular vai dar aquela ligadinha, aquela piscadinha, pelo sistema operacional, pelo próprio operador do celular.
você vai dar aquela checada. Essa checada, você perde seu foco e demora cerca de 15 minutos para recuperar. Se a gente pensar isso numa aula de 45 minutos, o aluno vai levar quase meia aula para recuperar esse tempo de atenção. A gente tem visto também que essa checadinha no celular leva a uma diminuição do tempo de atenção e de foco numa coisa só. Nos anos 2000, a gente chega na casa de 1 dígito de segundo de tempo de atenção. A gente sai de 12 segundos de atenção para 8 segundos. Tem até uma piadinha que é menor, nosso tempo de atenção hoje é menor do que um peixe beta. Né? Então, a gente tem realmente o tempo de atenção pequeno. A gente está esperando o tempo todo o celular piscar, o smartwatch dar uma luzinha, né? Uma piscadinha e tudo mais. Então, o que a gente tem de fato numa sala de aula são alunos dispersos. A partir disso, a gente tem a redução do desempenho escolar, porque diminui a participação, diminui o tempo de foco e atenção nas aulas e um prejuízo muito grande na socialização. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais tarde. A gente vem percebendo também um prejuízo na socialização e até esse ato de socializar vem se modificando. A gente consegue perceber isso, da minha geração para a sua, as alunas também aqui, a gente pode ouvir. Então, eu vou passar então para a nossa segunda parte, que é a parte do aprendizado. Nós somos professores e a gente sabe dos impactos que vai ter, estava tendo, que era a parte negativa. Agora a gente tenta mudar isso para uma parte positiva, correto? Ninguém é perfeito, a lei não é perfeita. Toda lei ela vai ter algumas questões que vão ser positivas ou negativas, mas a gente entende como escola que essa lei sim, ela pode ter coisas positivas. Ela demonstra ter questões positivas, principalmente para com a educação, para com o aprendizado dos alunos. Aí a gente conecta com a nossa segunda parte aqui do nosso podcast. E eu já vou começar a gente seguir já com as perguntas, tá? A primeira pergunta, Tainá, analisar como a proibição pode impactar os aprendizados dos alunos. Como foi esse pacto, né, esse pacto com os alunos. E como que a gente pode voltar com a tecnologia de uma maneira mais suave. Só ler a pergunta para não ficar muito confuso. A tecnologia também pode ser aliada à educação, que a lei às vezes parece que ela vai tratar a tecnologia como uma vilã, mas não. Às vezes os pais acham, quem está de fora fala, nossa, meu celular ajuda tanto. Não, nem a lei gostaria de trabalhar o celular como um inimigo, correto? Mas essas duas partes que vamos balizar agora a nossa terceira parte do nosso podcast. Um pouquinho nas vantagens dessa lei, né? Então, a gente tem a promoção de um ambiente mais interativo, sociável e acolhedor. E isso é papel, sim, das escolas. A gente precisa que as escolas estejam atentas e ofereçam o que fazer enquanto não estão no celular. Porque vocês são de uma geração que nasceu sabendo o que é tédio. Né? Eu brinco que eu só fui entender o que era tédio quando eu tinha uns 20 anos. Vocês com 6 já estavam falando que estavam entediados. Porque realmente vocês passaram a ser ocupados o tempo todo com alguma coisa. Né? O celular, o jogo, e isso dá aquelas picos de dopamina no corpo, dá a sensação de prazer, de satisfação, depois cai e você precisa retomar isso rapidamente. Então você quer aquela recompensa, é o joguinho, é o like, é a notificação, é o feed infinito, que a gente não tinha antes. Então ficavam, você já viu todas as suas, né? Você já viu todas as suas publicações. Agora não, você vai sem fim, a reprodução automática do YouTube, os videozinhos curtos do TikTok. Então, só uma coisa que eu não tinha dito antes, a gente tem que pensar que o uso excessivo, a questão não é o celular. Porque a partir do momento que a gente para de usar argila e cunha para escrever, a gente já implementou uma tecnologia nova. Quer dizer, a própria argila cunhada já era uma tecnologia. Então, a gente tem na escola a introdução de ferramentas sempre que possível e necessário. A questão é como e quanto isso está sendo utilizado. Algumas pesquisas e a própria Sociedade
sociedade médica vem trazendo a questão da epidemia de miopia por conta do uso do celular muito próximo ao rosto, à luz, e focar num lugar só, não ter a visão ampla. Uma coisa que quando eu li, fiquei também abismada, aumento de refluxo gástrico e obesidade. Então, foi feito um teste, que eles colocavam 2 pessoas, cada uma com um potinho de sopa, que era retroalimentar. Quem estava com o celular não via que enchia o potinho de novo. E continuava comendo, comia 3 vezes mais do que a pessoa que estava com o celular. Depois inverteram. Aquele que estava com o celular ficou sem, quem estava sem ficou com o celular. E se repetiu. Então, até problemas digestivos e alimentares a gente tem percebido. A questão da ansiedade, né, que pode gerar uma depressão, um distúrbio alimentar, síndrome do pânico, várias coisas, várias questões psiquiátricas. O aumento de bullying, e não só pela comparação entre as pessoas, mas também porque quando uma criança, desde adolescente, mas começou cedo, fica fixo no celular, ele perde a capacidade de ler sinais e de interpretar. Então, ele perde a autodefesa. Então, ele vira um alvo fácil. Então, quando a gente perde essa capacidade de ler sinais, essas pistas visuais, de como, por exemplo, o prato estava vazio, de repente ele ficou cheio e eu nem percebi. Então, olha o tanto de coisa que a gente está deixando de perceber porque a gente está fixo numa tela. Sintomas compatíveis de TDA e compatíveis a espectro autista. Inclusive, tem alguns médicos que, ao final dos testes, né, que já eram feitos, pede para a família deixar a criança 1 mês sem tela para poder fazer a confirmação do diagnóstico. E existem casos de crianças que mudam de comportamento após esse período. E a palavra, né, que foi a palavra do ano passado, mas que para a gente está chegando agora, que é o brain rot, né, que é o apodrecimento cerebral, que é a deterioração porque a gente está consumindo conteúdos muito rasos e que não faz a gente pensar. Então, quando a escola proíbe o uso do celular, a gente cria um ambiente que propicie um foco maior, que ele consiga ter a retomada dessas pistas visuais, da leitura de sinais, da percepção do outro. O estudante, na hora do intervalo, vai precisar procurar outras alternativas para se divertir e acabar com o tédio. Vai ler, vai escrever, vai desenhar, vai criar, vai jogar. Então, fala-se muito agora do movimento. A gente sai da tela e implementa o movimento. Então, esse corpo precisa voltar a ter um movimento. E como a tecnologia pode ser aliada? Aplicativos educacionais que propiciam aprendizagens diversificadas. Então, a gente sabe que a inteligência é múltipla. Então, tem gente que, se tiver muitos estímulos diferenciados, como a gente tem na multimídia, visual, auditivo, corporal, sinestésico, musical, vai aprender muito mais. O acesso à informação rápida e variada, mas aí entra também um trabalho da escola de combate às fake news, então como vocês e onde vocês vão procurar. É uma ótima ferramenta de comunicação e pode dinamizar as aulas que a gente dá, trazendo muito mais recursos. Então, quando a gente falava para um aluno, Saturno é um planeta, o aluno ficava imaginando, né? Saturno era um planeta com anéis. Só Deus sabe o que passava na cabeça daquela criança. Né? Um planetinha com anéisinhos na mão. Hoje não, a gente tem acesso a imagens ao vivo de satélites. Então, a gente pode incrementar muito a nossa aula. Então, realmente, o celular não é um vilão, mas ele tem sido responsável por uma queda muito grande no pensamento crítico e na cognição dos estudantes. E até nós, como professores, eu sinto, sim, uma dificuldade na concentração, qual não tinha antes. Sou de uma geração que, quando começa em 2010, já vem aquela primeira onda de Facebook, vocês não lembram? Uma onda de Facebook, a onda de Instagram, que demorar ainda para ter, não gostava muito. Hoje em dia, até a gente tenta fazer aquelas partes de ficar uma semana sem. Eu fiz isso. Detox, o famoso detox. Eu acho que é bom. Tente fazer você aí, o famoso detox. Os alunos do colégio e pais também.
Então vamos agora para a nossa quinta parte. Eu trouxe as nossas convidadas, a Sara e a Luana, para elas nos ajudarem a entender um pouco o que os alunos estão passando. Pode ser positivo ou negativo, eu falei para elas tentarem dar uma pesquisada, entender, né? Trazer um trabalho por trás, correto? Não está valendo nota dessa vez, mas nem tudo precisa de nota, né? E agora eu queria passar a palavra para vocês. Vocês têm a liberdade de fazer perguntas para a Tainá e também perguntas para mim, se eu souber responder também, né? Não sou especialista. Então eu passo a vocês. Quem de vocês vai falar primeiro? Luana? Vai começar? Então, a primeira coisa que eu queria falar era sobre a nossa visão dessa questão dos celulares serem vilões ou eles serem ajudantes na questão da nossa educação. Eles ajudam a gente a aprender mais, até porque a gente tem essas informações rápidas, como a Tainá falou. A gente tem acesso a livros, e-books, a gente pode fazer pesquisas diversas, da inteligência artificial, mas eles também podem funcionar como os vilões da nossa vida, até porque eles acabam causando um vício nesse querer rápido, nessa necessidade de sempre estar ali ao nosso alcance, e a gente esquecer que às vezes a gente tem que dar uma desacelerada. Então, nessa questão de desapegar um pouco do celular, eu senti uma grande diferença, porque eu aprendi a procurar com mais calma, a não estar sempre nessa ansiedade de, eu preciso agora ter essa informação, eu consegui esperar um pouco. Essa questão dos alunos procurarem alguma coisa para fazer de diferente no intervalo, aqui no Colégio Polibrasileiro a gente tem feito várias coisas de diferente, tipo jogar vôlei na quadra, que foi uma coisa que acho que ano passado isso não acontecia muito. Esse ano a gente já vem feito, todos os intervalos a gente precisa se reunir, jogar, anota os pontos, e a gente vai fazendo diversos jogos, diversificando as turmas, uma competição interna, e tem sido uma forma de distrair, né? Essa questão da gente precisar do celular, ela realmente prejudica na questão do acesso a essas informações que são externas. Mas é uma coisa que a gente pode dar uma adaptada, procurar outras alternativas, que é o que o colégio tem feito, como as informáticas que a gente tem usado. E essa questão do uso do celular em aula, a gente tem se policiado para realmente, eu quero pegar meu celular, eu realmente não posso, então é uma coisa que você tem, cadê? Nos primeiros dias de aula foi assim, né? Nos primeiros dias de aula, a gente saía acabava o horário de aula pra ir pro intervalo, a gente já ia na mochila como impulso de pegar o celular, mas, não trouxe o celular pra escola, então eu não posso pegar o celular. Aí ficava aquele negócio, o que eu vou fazer então? Aí a gente sentava conversar, até que começaram a surgir as ideias de novo do que a gente poderia fazer. Realmente tem sido uma adaptação, e o que a gente está procurando não é deixar completamente fora o celular e nem trazer ele totalmente de volta às nossas vidas, mas sim trazer um equilíbrio entre isso. É a gente saber se adaptar às questões onde a gente não estaria com o nosso celular, mas também se adaptar quando a gente estiver com o nosso celular e a gente tentar lidar com nós mesmos, né? Até porque chega a ser uma dificuldade. Bom, falar um pouquinho da minha visão também como aluna, né? Como experiência pessoal, o celular, a retirada do celular nas escolas vi como algo muito benéfico, porque, por exemplo, acho que na época de vocês, ou então na geração antes, por exemplo, dos meus pais, a gente não, né? Quando eles iam estudar, você teria que ir na biblioteca, por exemplo, municipal de Piracicaba, para pegar os livros e consultar o que você queria, por exemplo, para tal prova e essas coisas. E com a gente não. Você chega em casa, você pega o celular ali ou liga o computador, pesquisa, ou a maioria das vezes no chat GPT, não aconselho, mas ou pesquisar Brasil Escola, Braille, tal resposta de alguma coisa, né? E o que ajudou bastante, porque quando tinha o celular aqui, às vezes o professor falava, faz tal lição,
a gente não gostava de consultar o livro, virar as páginas, aí ir lá, procurar, né? Ter que ler tudo aquilo lá. Então, eu pegava o celular e já ia pesquisar a resposta. E ajudou bastante no estudo, né? Como uma forma de estudar. Eu, por exemplo, eu consigo ler mais o livro, né? Ao invés de ir lá, pegar o celular. Então, às vezes, no meio da aula mesmo, eu tô lá grifando para já com o intuito de, no futuro, né? Quando começar a semana de prova, eu já ter tudo anotado. Ao invés de eu chegar lá, não prestar atenção na aula e só pegar no celular. A questão dos intervalos, né, melhorou muito essa questão de sociabilização, né, porque às vezes as pessoas ficavam muito, né, na delas, assim, ou não sabia como começar uma conversa, porque é mais fácil você ficar no celular, então você não teria que interagir com as pessoas, né. Ajudou bastante, creio eu, no incentivo à leitura, por exemplo, nos intervalos, você pegar ali, ler, ou então compartilhar sobre algo que você está lendo. Eu e a Luana, a gente tem muito disso, de a gente estar lendo um livro, a gente comentar, indicar, trocar livros. Eu queria fazer uma pergunta para a Tainá, porque a maioria dos alunos não tem a maturidade para saber se policiar, né? E isso também prejudicou muito no começo desse ano, porque a gente não teve uma transição tranquila nessa questão da retirada do celular. Adaptação. Né? Se ela chegou, simplesmente estava lá, passou as férias inteiras deitado na cama mexendo no celular, aí de repente no dia seguinte que você ia para a escola, não posso mexer mais no meu celular. E eu queria saber se teria como a escola tomar alguma medida para ajudar os alunos ou até os professores os alunos criarem essa maturidade para se policiar. Bom, criar maturidade é uma coisa que a gente não consegue, né? A gente cria estratégias, promove experiências para que vocês consigam desenvolver essa inteligência emocional. E aí, enquanto vocês estavam falando, eu já notei duas coisas que eu percebi que antes vocês não tinham e agora vocês desenvolveram. A Luana falou, a gente começou a criar uma competição interna. Gente, isso é autonomia. Vocês deviam ter a paciência do professor de educação física. Faz interclasse, faz o campeonato. Vocês estão fazendo, sem a gente. Então, olha como vocês já estão amadurecendo. E você mesmo falou, agora eu volto no livro, grifo, já pensando quando eu for estudar. Então, você também, autonomamente, já fez uma estratégia, já criou uma estratégia própria. A gente vem comentando que, claro, tem alunos que ainda trazem, que ainda tentam dar uma burlada na lei, mas a gente também não pode encarar como algo muito penoso, punitivo e rigoroso, assim. E rigoroso precisa ser, mas não precisa ser uma coisa difícil e dolorosa. Acho que dolorosa é a palavra. Então, a gente orienta. Se a gente perceber um caso que já há um vício em tela, a gente chama essa família para procurar um profissional de saúde mental, um psicólogo, né, um encaminhamento médico, para que a família também possa recorrer à estratégia própria. A questão do ser tímido prejudica bastante, porque estava fácil para quem é tímido. Né? Fico lá no meu celular, ninguém mexe comigo, não tem que interagir com ninguém. Então, o que a escola tem feito é ter o espaço de jogos, liberar mais a quadra, abrir a biblioteca, e a gente está aberto também a ouvir o espaço, as ideias de vocês para isso. Tem a turma, acho que do terceiro médio, que criou o Twitter físico, né? Criaram um cartaz, que eles estão colocando as mensagenzinhas e tal. Então, isso também vai de vocês. Vocês estão numa fase, a idade de vocês, de amadurecimento neurológico. Então, com o córtex pré-frontal, o neocórtex pronto, né? Esse desenvolvimento vai até os 25 anos. Então, a gente não espera mesmo que vocês hoje acatem essa regra. Né? A gente espera que vocês tenham o respeito à lei e às normas do colégio e também negociem com a gente com honestidade, com verdade, com respeito, como a gente pode resolver essa questão. Então, percebeu que um colega está tendo dificuldade? A gente até estava brincando antes de começar a gravar, né, Luana? Percebeu que começou a dar aquela coceira no corpo da falta do celular? Fala com o professor, fala com o colega, tenta tirar dessa situação. Ao final, eu vou trazer algumas dicas mesmo de como a gente fazer essa retirada, pensar em momentos intencionais de sair do celular
E aqui ninguém é alecrim dourado. Nós, professores, também temos dificuldade. No ano passado, com o segundo médio, a gente foi fazer um teste sobre detox digital, eu fiz junto. A hora que terminou, eles me deram, e aí? Eu falei, e aí que eu percebi que eu também tô. Também tô precisando de ajuda. Então, assim, todo mundo tá aprendendo, né? Então, a gente tá junto nessa com vocês. E foi como eu disse. Quero que os adultos também se coloquem no lugar. Se chegasse hoje no ambiente de trabalho sem poder usar o celular, nem no horário de intervalo, não seria fácil. Então, vamos ter esse olhar com os adolescentes, com as crianças, para poder também ajudar nessa transição. Vamos então dar seguimento. Antes de a gente acabar, eu queria falar que eu vi uma cena muito inusitada. Eu não me lembro da aluna, eu acho que foi você também, Sara. 3 alunas, elas tiraram uma coisa que não se via muito mais nos colégios atualmente. Não sei se o Gustavo lembra. O Gustavo está aqui atrás da gente, o nosso coordenador / cameraman atualmente. Teve vocês foi no primeiro dia, eu estava tranquilo, eu terminado minha aula, você tirou uma câmera profissional. O professor não tirar foto do nosso primeiro dia. Eu falei, mas isso voltou. E nos outros dias eu vi várias cybershots da Sony, sabe? Aquela pretinha, pequenininha assim. Só faltou a câmera da TechPix. Eu falei, nossa, eu tô voltando, parece que eu tô no meu colegial. Então, a gente está vendo esses acontecimentos. Não sei se você, Luana, entrou também uma vez muito revoltada, nervosa. Aconteceu alguma coisa com algum jogo que você falou que tinha quebrado. Isso, não foi com o Stop, Gustavo? Foi com o Stop. Foi com o Stop, porque quebraram o Stop, né? E daí resolveram... deu certo, consertou o Stop dela? Então deu certo. Então, assim, são essas coisas, essas pequenas cenas que são interessantes e para descontrair um pouco. A gente está falando, mas vamos também descontrair. E os próprios alunos fazem a gente descontrair. Quando eu vejo essas cenas, acho muito engraçado. Coisas muito engraçadas que vão acontecendo no nosso colégio sem essa fixação chamada celular. Correto? Então, agora vamos passar para um último ponto aqui, que é a visão dos pais. Mais uma vez, lembrando, a Tainá ela tem uma filha aqui no colégio. Então, a gente conseguiu unir as duas coisas. A especialista junto com a mãe, o útil agradável. Não sei se ela vai achar muito agradável. Ela vem do podcast depois. Sim. E aí, eu gostaria de saber um pouco sobre... Peraí, deixa eu me achar. Acontece, tá, gente? Acontece. Reflexão, os pais. Vamos lá. Eu gostaria de saber como que você está lidando com isso, correto? Então, no contexto da aplicação da lei, como deve ser esse diálogo entre os alunos, os professores, coordenadores, pais e responsáveis? É todo mundo junto e misturado. É o caldeirão, que é o colégio, né? E também, uma última pergunta, como que os pais podem ajudar os alunos nesses sentimentos que geram, essas angústias, essa falta de algo que era presente durante todas as 24 horas, que agora não é mais, obviamente, não é mais. Então, a gente queria seguir nessa última parte. Vamos lá. Vamos tentar. Né? Então, eu tenho uma filha de 12 anos. E antes só, eu acho que é legal a gente falar da Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem a indicação de tempo de tela, né? Então, do 0 aos 2 anos, nada de tela, nem TV. Dos 2 aos 5, 1 hora, sem ser no horário de refeição ou próximo ao horário de sono. Dos 6 aos 10 anos, 1h30, 2 horas também, sem ser no horário de refeição ou de sono. E a partir dos 11 anos, 3 horas no máximo, longe de refeição e de sono. A questão da supervisão dos pais também, até os 14 anos, totalmente supervisionado. E aí, depois dessa idade, liberando aos poucos até que o jovem tenha autonomia. A questão da proibição do uso na escola traz antes a questão do uso em casa. Como é usado em casa. Então, como que um pai supervisiona o que o filho está vendo e o que não está? Eu vi um vídeo no Instagram
que mostra... Você deixaria sua filha aqui na Paulista sozinha? E a mãe estava com uma menininha, de uns 8, 9 anos. Aí a moça, não, pelo amor de Deus, é muita gente. Você deixa a sua filha com o celular na mão sozinha? Deixa. É muito mais gente para a Paulista. Né? Então, a gente precisa ter essa noção que quando uma criança, um adolescente está com o celular na mão, ele está com acesso do mundo. Então, você perguntaria para o seu filho com quem ele conversou quando ele saiu? Então, você pergunta com quem ele está jogando, com quem ele está conversando? Então, tudo isso deveria fazer parte das conversas familiares. Esse tempo de tela, a gente sabe que é irreal para muitas famílias brasileiras. Porque quando você tem pai e mãe que trabalham o dia todo, chegam em casa à noite, ainda tem que fazer tarefa com os filhos, preparar o jantar, arrumar a casa, sim, às vezes a gente põe a tela para poder dar conta do que a gente precisa como adulto. Então, a gente também tem que colocar tudo isso na balança. A supervisão deve iniciar com a conversa e com os combinados. Não deu muito certo? Aí você pode usar aquele aplicativo de controle parental, que você tem limite do uso de aplicativo, pode usar localização, limite de tempo, fazer pequenos intervalos e tudo mais. O meu maior medo agora, como educadora, é que os estudantes compensem em casa o tempo que eles ficaram sem celular na escola. E aí a gente vai só transferir o problema. Né? Então, a gente resolve o problema da escola, mas não resolve o problema do vício em tela, que é o objetivo da lei. A lei não é uma desforra dos professores e dos alunos que não guardavam o celular. Porque tem muito aluno que acaba encarando dessa maneira. Vocês, professores, estão felizes, né? Agora a gente não pode usar mais. Não, gente. A gente quer que vocês realmente melhorem a capacidade intelectual, porque a gente sabe que tem, mas ela está sendo escondida, ela está sendo minada, ela está sendo consumida por coisas que não são legais. Né? O nosso cérebro está se transformando, ele está cada vez com a atenção mais fragmentada e mais curta. Como mãe, qual é a minha maior preocupação? O que você disse, fora da escola. Então, com os pequenos, a gente não tem isso, porque eles são mais dependentes. Né? Na realidade do nosso colégio, até o 5º ano, mãe, pai vem buscar na porta, aconteceu qualquer coisa, liga na coordenação. Eles já têm esse hábito. Já do 6º ao 9º, especialmente no ensino médio, vai embora sozinho. Ou vai para uma atividade em contraturno, ou vai para a casa de uma outra pessoa. E como mãe, claro, eu quero saber onde ele está. Ai, Tainá, mas antes quando você era adolescente, não tinha celular e você saía. Sim, a cidade era muito menor, as distâncias eram muito menores, o índice de violência era menor, o trânsito tinha muito menos acidente e tinha um orelhão em cada esquina. Hoje, se eu quiser falar com a minha mãe em casa, eu tenho que ter um celular. Porque eu também não... Exato. E também acabou aquela coisa que todo mundo se conhece. Antes eu ia para a escola, mas o vizinho que eu passava todo dia, quando eu não passava por 2 dias seguidos, no 3º dia, você tá bem? Ficou doente? Não passou aqui por 2 dias. Hoje a gente não tem mais isso, né? Então a gente perdeu esse senso de comunidade. Então não adianta a gente comparar com épocas antigas. Pelo que eu sinto dos pais, a objeção à lei não é a proibição ao uso, mas a proibição do porte. Né? Então, eles criticam o aluno, não criticam o aluno não poder usar, mas não poder estar com o celular caso precise falar rapidamente com o filho. E houve também uma necessidade das escolas se readaptarem para isso. Então, saída, a gente não se preocupava com quem ia, no período da manhã, por exemplo. Tem a lista, a família autorizou a saída sem um familiar? Pode ir. Agora não, muitas vezes o adolescente vai lá, liga para minha mãe para ver se está tudo certo, para ver. A mãe liga, avisa meu filho que hoje não vou dar para buscar, vai ter que voltar de ônibus. Então precisou também haver uma reestruturação de secretaria, de recepção. Mas também os pais precisam ter esse olhar, porque a lei vem para ajudar, mas não pode parar. Eu já ouvi vários pesquisadores dizendo que a lei não é a solução. Então, a gente coloca essa lei porque está
grave a situação. Mas a intenção é que, aos poucos, essa lei vá sendo, não sei se retirada, mas abrandada, desde que comunidade e família também consigam dar conta disso. Como pai e mãe, o que a gente pode fazer? Combinados com os filhos, pensar também junto à escola estratégias para a gente ter esses momentos, incentivar o momento de tédio e de ócio, ter ferramentas em casa, então, material de pintura, material de desenho, de maquiagem, de esporte. Se você é sócio de um clube, ver as atividades que esse clube oferece para esse estudante à tarde. Se você não é sócio de um clube, mesmo se for também como cidadão, público, espaços de lazer para essa moçadinha que está aí sem ter o que fazer, que estava no celular. Então é muito simples também jogar na escola, jogar no jovem, e aí cada um falar, não, mas não é minha responsabilidade, o problema é da escola. Não, o problema é da escola, é da família, é da prefeitura, é de todo mundo que precisa oferecer essas alternativas. E eu acho muito engraçado também que trouxe uma oportunidade de um debate político, né? Porque a primeira reação das pessoas foi porque fulano nos proibiu, falando de personalidades políticas, né, de governantes. Porque foi fulano que proibiu a gente de ver celular na escola. E aí eu brinquei com eles, eu falei, gente, vocês não entenderam que pela primeira vez os partidos estavam juntos. Não foi uma coisa unipartidária. O primeiro estado foi Rio de Janeiro, o segundo estado foi São Paulo e depois virou federal. Situações de oposição. Então faltou também espaço para a gente debater como é criada uma lei, por que vem a necessidade, quais estudos são necessários, como ela é aprovada e como ela é aplicada. Então, essa lei traz a questão do celular, da psicologia, do comportamento, da educação, da família e também é um debate político que pode ser feito. Bem, então eu vou caminhar para a finalização do nosso, vamos finalizar aqui o nosso podcast. A gente agradece muito a nossa convidada Tainá, as nossas alunas também, a Sara e a Luana. Agradecemos você, ouvinte, que nos ouviu até aqui, nosso pequeno podcast, nosso primeiro, espero que venham outros aí, né? Agradecemos também ao colégio por dar nossa estrutura aqui, ao Gustavo, nosso coordenador aí, nosso cameraman barra coordenador, às vezes ele é coordenador, mas na maioria das vezes ele é cameraman. É professor e pai também, ele podia estar aqui também junto, nosso celular quase, né? Tem muitas funções. Então, eu gostaria de agradecer todos aqui. Então, assim, eu finalizo o nosso Policast, o nosso podcast do Colégio Poli Brasil. Estamos aqui em Piracicaba, no centro, né? E é isso. Um abraço e venha nos visitar.